pessoal, como vai? Bem-vindos a mais um episódio do Papo com Doutores. Hoje com o tema alimentação focada no emagrecimento. Bom, como todos sabem, o Papo com Doutores é um podcast voltado à área de saúde, com todos os profissionais de área da saúde que venham a procurar o bem-estar do seu cliente, do seu paciente. Tá? Bom, quem sabe que é meu seguidor nas redes sociais ou é meu paciente aqui no núcleo, na clínica, vocês sabem que eu falo muito sobre alimentação, né? E a gente sabe que os alimentos, durante o processo de emagrecimento, gera muita dúvida. O que comer? Tá bom? E para esclarecer mais sobre o assunto que eu convidei hoje, aqui no episódio de hoje, chamei um nutricionista aqui, que é da clínica, o Dr. Guilherme, é um nutricionista que é focado em nutrição esportiva, nutrição funcional, nutrição integrativa. Né? Então, seja bem-vindo, Guilherme, obrigado pela sua presença. O fato mais importante é que as pessoas, para a gente mostrar o comportamento alimentar, para terem sucesso no processo de emagrecimento. Perfeito, eu que agradeço aí, né, a oportunidade de eu poder estar falando, dando uma palavra, levando esse conhecimento às pessoas. Eu falo, de nada adianta a gente ter um conhecimento mais guardado para nós, então poder levar essa saúde para todos os ouvintes e todas as pessoas que estiverem assistindo é uma grande oportunidade. Bom, vamos começar aqui, ó. Uma pergunta que também gera muita dúvida, né? Contar caloria é a melhor forma de emagrecer, você acha? A melhor forma, não diria, é uma forma muito importante, que a gente sabe que o emagrecimento, né, nada mais é do que uma conta, né? Você tem que gastar mais do que você ingere, porém o substrato, né, o que vai ser usado ali como energia dessa ingesta, né, dessa ingestão calórica mais baixa, vai depender do seu metabolismo. Então a gente precisa também pensar na qualidade do alimento. Tem muitos estudos hoje em dia que mostram que mesmo se você estiver fazendo uma alimentação com baixa caloria, não quer dizer que você vai perder gordura. Exemplo, se a gente não tiver uma função mitocondrial, a mitocôndria é quem vai queimar a gordura, quem vai utilizar a gordura como fonte de energia, quem usa 80% da nossa fonte de energia, porém a gente sabe que ela não pode estar inflamada, que ela precisa de diversos nutrientes, como magnésio, complexo B, coenzima Q10, precisa ter uma saúde intestinal boa, para que ela possa utilizar a gordura como fonte de energia. Então, se eu não levar em conta todos esses nutrientes, não levar em conta essa qualidade alimentar, pode ser que eu coma menos, ingira menos caloria, vou ter aí a perda de peso, vou ter um emagrecimento, que pode ser que meu corpo ele acabe utilizando mais massa muscular, ele poupe mais gordura, porque ele se passa por um período de privação, então é como se fosse uma defesa, e a gente sabe que o nosso corpo ele tende a ter a gordura como uma fonte de energia padrão ouro, então ele tenta armazenar ela ao máximo, vai utilizar ela como o último recurso, porque ele sabe que ali ele tem bastante energia para caso ele precise futuramente. Então, se a pessoa não tiver uma alimentação bem feita, ela vai perder massa muscular ao invés de estar perdendo gordura. Então, contar a caloria é importante, sim, mas a gente também tem que pensar na qualidade alimentar. Sim, o mais importante é a qualidade do alimento, né? E a quantidade que se come também é importante. Com certeza, não adianta nada, né? A gente vê muito isso hoje em dia, que acaba tendo no dia a dia, são esses doces fitness, só que eles são ricos em gorduras boas, benéficas para o organismo, porém a gente sabe que cada grama da gordura tem 9 calorias, então é um alimento totalmente, é um alimento muito energético. Então se você estiver comendo bem, comendo saudável, porém se as quantidades calóricas for maior do que você gasta, você vai estocar. É como se você tivesse, né, você tem uma empresa, você recebe uma quantidade de um material, porém você só consegue vender X por hora. E você recebe X e Y, vai ter que armazenar, mesmo que o seu material ali, o que você esteja vendendo, seja de melhor qualidade. Então, a caloria sim vai ser importante, então a gente também tem que levar em consideração, porém a qualidade aí, eu falo que ela é uma das mais importantes. A qualidade. Bom, outra questão muito perguntada por todos aí, 100% que nós nos alimentamos é absorvido pelo organismo? Isso depende bastante, tá? Então aí é onde que a gente entra muito num ponto que é muito abordado hoje no meio científico, em todos os focos, né, das pesquisas, que é o intestino.
A gente sabe que o intestino ele é colonizado por milhões de bactérias e essas bactérias vão acabar digerindo esse alimento. Então tem estudo mostrando que dependendo da sua flora intestinal, a ingesta, né, o que vai entrar de caloria, ele acaba sendo maior, a gente acaba tendo um pico de insulina maior. Então nem tudo que você come é absorvido, então nem tudo que você come vai ser aproveitado também. Então dependendo da bactéria que você tiver, você vai passar a não fazer algumas absorções. Vamos falar do ferro em específico, que a gente sabe que é muito importante para o emagrecimento, para a saúde, para a performance, que é ele que vai ajudar a levar o oxigênio. E a gente sabe que se a gente tiver um intestino ruim, se a gente tiver um organismo inflamado, você acaba impedindo que esse ferro seja absorvido, que esse ferro saia de uma célula para outra. Então a gente sabe que nem tudo vai ser absorvido se você não tiver uma saúde intestinal, uma saúde ótima, né? Que a gente esteja equilibrado. Então isso varia muito o que a gente come, se é o que vai ser aproveitado e como que ele vai ser aproveitado. Aproveitando o gancho disso daí, a saúde intestinal é um tema do momento, como é influenciado pela alimentação e seu impacto do emagrecimento também. Né? Hoje em dia, né? Tá falando a gente fala bastante da questão dele ser como se fosse o nosso segundo cérebro, porque a gente sabe que a maioria dos comandos vão sair a partir ali do nosso intestino. Desde que a relação com sono, com ansiedade, com estresse, com o emagrecimento, a gente sabe que o intestino vai ser muito importante. Um exemplo muito legal a gente se dá é que as bactérias elas tendem a fermentar as fibras e elas acabam gerando alguns compostos como a gordura de cadeia curta, que seriam os butiratos, que seriam um tipo de um composto, né, de uma gordura, que ele ajuda bastante no aumento das mitocôndrias, que aqui a gente sabe que vai queimar gordura, e isso vai ser muito benéfico tanto para a parte de emagrecimento. A gente sabe que essas mitocôndrias também é um protetor cardiovascular, a gente sabe que ela também está no cérebro, que vai ajudar na parte de estresse, controle de ansiedade. A gente sabe que esse intestino também está ligado com o sono. Então, se você não tiver um intestino saudável, eu acho que quase que impossível de você conseguir ter emagrecimento e levar a saúde também. Eu brinco bastante com meus pacientes, eu falo que é como se fosse o baldrame da casa, né? Que é o alicerce ali, onde que a gente vai poder construir tudo a partir desse... Onde tudo começa, né? A digestão é onde tudo começa. O alimento começa pela sua ingestão e o que você ingere também. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho engraçado, que era uma coisa que pelo menos eu escutava na minha época de infância, que era aquela ideia que a avó dava pra gente de dar um tchauzinho pro cocô. E é uma coisa muito importante que hoje em dia as pessoas têm um certo receio de falar sobre o cocô, de olhar para o próprio cocô. Eu falo que é uma forma da gente avaliar, você ver como está no seu dia a dia, ver se teve alguma alteração, ver se está igual. Opa, teve uma alteração, vai ali, anota o que você comeu no dia anterior, para você ver se todas as vezes que você come aquilo, você está tendo uma alteração intestinal. Então é muito importante a gente utilizar isso como arma que a gente tem no nosso dia a dia, para a gente ver como é que está essa saúde intestinal, então a gente ter todos os resultados, todos esses benefícios aí que um intestino saudável pode trazer para a gente. Isso aí. Então vamos falar dos macros agora, né? Falar sobre carboidrato, proteína e gordura. Quem é o vilão, quem é o mocinho nessa história? A gente acha, a gordura é o vilão, é o carboidrato que é o vilão, e a proteína é a boazinha. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu brinco bastante que as pessoas sempre querem colocar a culpa em alguém, né? Elas nunca vão assumir a própria culpa, né? Daquela parte que a gente mesmo comentou, da quantidade da ingesta. Então, se eu comer muito carboidrato, o carboidrato vai ser o vilão. Se eu comer muita gordura, a gordura vai ser a vilã. E se for da proteína, a mesma forma. O que vai diferenciar é o horário que a gente vai comer. Vamos dar um exemplo do carboidrato. Nós que trabalhamos dentro do consultório, a gente fica sentado na sala, não se movimenta muito, então não tem necessidade de eu ter um tipo de um alimento que me fornece muita energia de uma vez só. Porque o carboidrato ele tem esse poder, vamos falar dessa forma, de liberar bastante energia para o organismo para quando ele precise. Então, se eu como um alimento que ele libera bastante energia em um momento só, e eu não vou precisar dessa quantidade de energia, eu vou acabar estocando, eu vou acabar aumentando gordura. Então, usar o carboidrato em momentos onde eu não sou muito ativo, ele vai se tornar um vilão.
Da mesma forma da gordura. Tem muita gente que usa muita gordura como fonte de energia para o treino. E a gente sabe que a gordura, para ser utilizada durante a atividade física, só se for uma atividade física mais lenta. Então ela ali não vai ser uma coisa muito boa. Porém, para a gente que está sentado, que a gente não vai utilizar, ela é uma coisa que vai dar saciedade. A gente sabe de todos os benefícios que a gordura traz também, a gente sabe que o cérebro é formado primeiramente pela gordura, a gente sabe que toda a parte também neuromuscular também é envolto de gordura, e essa gordura vai ser benéfica para esse lado também, ela vai ajudar a desinflamar a própria célula de gordura, porque vamos pensar, se ela é uma gordura, se a gente tem vitaminas que vão ajudar a desinflamar a gordura, eu tenho que ingerir gordura para levar até ela, que aí eu possa desinflamar e posso usar ela como fonte de energia. Então, se a gente usar a gordura em momentos que eu não precise de muita energia, a gordura também vai ser um mocinho nesse papel. E a proteína, da mesma forma. Hoje em dia, a proteína a gente sabe, né, que ela aumenta o gasto calórico, então a gestão dela, ela gasta para ser absorvida, então o nosso corpo gasta energia para fazer a digestão da proteína. Então a gente fala que a proteína ela é termogênica também, então é interessante a gente ter ela ao longo do nosso dia. A gente sabe que o nosso corpo todo é formado por proteína, porém a gente não tem estoque de proteína, então estar ingerindo ela ao longo do dia vai ser interessante também, vai ajudar. Porém, se quando a gente come ela em excesso, eu aumento a inflamação do meu intestino. E aumentando a inflamação, hoje em dia, a coisa que é mais sabida é que o excesso de inflamação é uma coisa que impede a utilização da gordura como fonte de energia. Então o que a gente pode concluir aqui é que não tem um vilão e um mocinho, vai depender da hora que eles vão ser ofertados e da quantidade. Então quando a gente consegue fazer uma harmonia da quantidade de cada um desses nutrientes, né, desses macronutrientes, do perfil do paciente, para qual é o horário que a gente vai introduzir, qual é a quantidade, a gente consegue usar todos e todos vão colaborar com o nosso objetivo. Legal. Boa, isso aí. Vamos falar sempre muita água, né, pessoal? Eu acho que a água também. Se eu falei alimento, a gente tem que falar em água também. Isso é uma coisa. As pessoas se esquecem da água. A gente fica muito preso, né? Eu brinco bastante isso no meu consultório, as pessoas sempre pensam, qual que é a melhor estratégia, qual que é o melhor alimento para emagrecer? E o simples, o pessoal acaba esquecendo, né? A água, esquece de mastigar, então algumas funções básicas são negligenciadas. Porém, sem o básico, não tem como você passar para o avançado, vamos falar dessa forma. É o simples, né? É o simples que funciona. E aí, o papel das frutas e vegetais no emagrecimento? Tem muita ligação, né? Vamos puxar esse gancho que a gente falou da inflamação, que é uma coisa que é muito estudada, que a gente vê muito isso sendo uma barreira aí para esse emagrecimento. A gente sabe que quando a gente come as frutas, né, as verduras, a gente tem esse leque, né, de micronutrientes que a gente estava falando agora, que são os macros, né, macros que nós chamamos de gordura, carboidrato, proteína, mas a gente tem as vitaminas, tem os compostos bioativos que nós chamamos. Esses compostos bioativos é uma forma de defesa que a planta tem para se defender do frio, de pragas, né, de fungos, que são a defesa dessa. Que hoje em dia a gente tem visto que esses compostos bioativos são extremamente benéficos para o nosso funcionamento do organismo. Vamos pensar resveratrol, que é da uva, que se fala muito, né, como prevenção de doenças cardiovasculares, a curcumina, que é do açafrão, da cúrcuma, que hoje em dia também tem esses efeitos anti-inflamatórios. Então, quando a gente tem esses alimentos que são ricos desses micronutrientes, desses compostos bioativos, eu melhoro minha saúde intestinal. Eu ajudo o meu corpo a conseguir produzir energia, porque nada adianta eu ter esse macronutriente que nós falamos do carboidrato, falamos da gordura, se eu não consigo colocar eles dentro de um ciclo que é dependente das vitaminas, que são dependentes dos minerais. A gente sabe que para a gente ter uma qualidade também, né, pensando em todo o estresse que nós temos hoje em dia, no nosso dia a dia, né, que o mundo externo acaba trazendo para a gente, se você não tiver esses alimentos, você vai ficar ainda mais estressado. E a gente sabe que o cortisol é uma coisa, né, que é aumentado, né, um hormônio que é aumentado quando a gente está no estresse, que a gente sabe que a gente perde massa muscular. E o que acontece? Toda aquela energia, porque o cortisol ele seria produzido para você fazer alguma fuga, para você correr, para você ter uma reação. E para a gente poder ter alguma ação, eu preciso
ter energia. Então ele mobiliza a energia do nosso organismo, joga no sangue, e aí a gente está sentado aqui, a única coisa que aconteceu foi que eu fiquei estressado, não tinha vitaminas, não tinha minerais para poder lidar com aquele cortisol, então ele aumentou mais ainda, jogou essa quantidade de energia no sangue, só que aí está um grande problema, ele aumenta a captação da gordura visceral, que é aquela gordura que fica abdominal. Então é uma grande característica que eu brinco bastante, que é uma coisa que você pode olhar, que a maioria de empresários, pessoas muito estressadas, elas tendem a ter pernas finas, braços finos, circunferência abdominal aumentada. Isso é uma característica bem grande, né, de cortisol elevado. Então a gente sabe que se a gente tiver essas vitaminas, tiver esses minerais, a gente também vai ajudar nesse ponto. Então eu falo que é outra coisa aí também que é indispensável no nosso dia a dia. O cortisol também é a privação do sono, né? Aumenta bastante também. A privação de sono e a má qualidade, né, do sono. Hoje em dia a gente tem muita relação de cada privação de sono para quase um aumento de 1 centímetro mais ou menos de circunferência abdominal. Então é uma coisa que é muito importante a gente observar com certeza e melhorar essas qualidades. E esses alimentos, logicamente, vão ajudar em muito. Como a gente estava falando da parte da inflamação, vamos pensar que no cérebro a gente tem alguns neurotransmissores. A gente tem o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Eu falo bastante para meus pacientes que é como se fosse alguém cutucando você. Então ele emite picos de onda no seu cérebro. Quando ele está em grande concentração dentro do meu cérebro, o nosso corpo ele consegue retirar aquele excesso para que você não fique muito agitado. E quando está em falta, para que você não fique com uma letargia, né, não fique muito pacato ali para baixo, muito, né, um down ali muito grande, ele coloca para dentro do cérebro. Então ele melhorando esse outro lado. Porém, quando eu estou num estado inflamatório, ou quando eu tenho um estresse aumentado, uma produção de radical livre no meu cérebro, e eu não tenho as vitaminas, não tenho os minerais, né, que a gente estava falando que as frutas, as verduras vão trazer para a gente, eu não consigo tirar esse glutamato de dentro do cérebro. Então é aquela coisa que acontece com muitas pessoas. Você vai dormir, o corpo está cansado, você dorme, porém você acorda cansado, porque a mente não desligou. Então você tem aquele excesso de estímulo de neurotransmissor excitatório ali dentro do cérebro. Diferente de um outro neurotransmissor que nós temos, que a gente chama de GABA, que ele é um neurotransmissor que ele ajuda a relaxar. Ele emite uma onda contínua, ele fala como se fosse o cafuné, que ajuda você a dar aquela relaxada. Então a gente conseguir abrir esse canal com essa alimentação que vai melhorar, que precisa melhorar o intestino, que eu preciso ter nutrientes benéficos ali para ajudar em todo esse processo, vai ser vital para uma noite de sono completa. E isso a gente está falando em que momento? Estamos falando de uma duração do sono, né? desse sono mais contínuo, mais profundo. Mas a gente sabe que também para você entrar nesse sono profundo, eu preciso passar pelo primeiro estágio, que é a formação da melatonina. Que a gente sabe da questão da luz, e hoje em dia se usa muito celular, se usa muito tablet, vê televisão, e todos esses meios eles geram uma luz, principalmente no celular, que tem uma luz azul, que é uma das que mais impedem da formação da melatonina. A melatonina ela serve para quê? Para iniciar o sono, para que você tenha esse relaxamento, que você possa entrar nesse sono mais profundo, que vai ter toda a recuperação. Chamado sono REM, né? Chamado sono REM, que seria mais para frente, para a gente entrar. Então, se eu não tiver esses cuidados, não fizer essa higiene do sono, para a gente ter essa qualidade do sono, tudo que a gente estava falando, colocar alguns alimentos, ter a restrição calórica, mas se eu não estiver dormindo, não vai adiantar. Então, por isso que eu falo, não existe um vilão, não existe um mocinho. É um estilo de vida que precisa ser mudado para que você realmente tenha o emagrecimento e não a perda de peso. O emagrecimento ele é duradouro, né? Só a perda de peso parece que é uma coisa mais rápida que vai acontecer. Aí vem o efeito sanfona, que também é muito mais prejudicial para a saúde, é muito melhor você manter, mesmo que você tenha um sobrepeso, mas que você mantenha aquilo, do que você fique nesse emagrece e engorda, ele metabolicamente é muito mais prejudicial, muito mais estressante para o organismo, né? Vamos falar dessa forma. Outro fato, uma questão polêmica, é sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente é bom, comer de 3 em 3 horas também é bom? O que é bom? É que eu sempre falo na nutrição, né? Eu acho que se você não responder assim, quem não responder dessa forma pode desconfiar. Depende.
tudo na nutrição depende, né? Depende da forma, depende do momento, depende para quem. Então vamos primeiro falar, né, do jejum, depois eu entro na parte do comer em 3 horas. O jejum intermitente, vamos falar de qual que é a filosofia dele, por que ele é feito, daí eu falo um pouco da questão de o que pode ser ruim, como que a gente pode melhorar nessa questão. Mas o jejum intermitente, ele a partir, né, vamos falar até umas 12 horas, mais ou menos, né, da restrição calórica, a gente fala, não ingerir alimentos que vão te liberar insulinas, que vão tirar você daquele estado de jejum, ele é muito bom para restabelecer a flora intestinal. Porque pensa, o intestino está ali trabalhando o dia todo, está ofertando alimento, então ele está sempre trabalhando. Então ele precisa de um momento, sem estar fazendo essa digestão dos alimentos, para ele mesmo ter restabelecer ali, né, o seu habitat ali, né, o seu meio. Então esse de 12 horas ele ajudaria muito nesse papel, que seria muito importante que as pessoas fizessem isso quase que diariamente, porque o intestino ele precisa ter o descanso, não é só a gente, né? Vamos falar dessa forma, né? Ele também está trabalhando, então vai ser um trabalho escravo que você está fazendo com ele. E aí quando a gente já fala naqueles jejuns mais prolongados, que a gente vai chegar a 16 horas, que é onde que teve, né, o prêmio Nobel lá, que foi de 12 horas. Então houve aquela dúvida que você estava falando, né? O que melhorou? Foi a restrição calórica ou foi o jejum? Ou foi o jejum, né? Então, do prêmio Nobel, o primeiro que eles viram, né, foi na questão do jejum, né? Foi a primeira descoberta que teve ali, que eles viram que os ratos que tiveram essa restrição, né, de alimentação por um certo período de tempo, eles viveram mais do que os outros. Então é que o que daí foi, vamos falar, abordado ali, né, o motivo disso que eles viram, foi muito pelo aumento da longevidade por conta da renovação celular, porque quando você passa a ficar 16 horas, você acaba... É uma autofagia, né? Isso, as células acabam, elas tanto matando as que não são boas e produzindo células novas. E um outro ponto muito importante é para o aumento da mitocôndria, que é uma coisa que daí eu defendo do jejum em alguns momentos, que eu já vou entrar nesse ponto, mas e também pela necessidade da produção de energia a partir do estoque de energia do corpo, ele aumenta essa mitocôndria, como a gente falou, que ela produz a maioria da nossa energia, né, quase 80% ali. Então isso sempre faz com que aumente essas mitocôndrias. Então esse seria o motivo do jejum, por que o jejum é muito falado, por que o jejum é muito abordado. Porém, a gente tem que levar algumas considerações, o que é jejum e o que é ficar sem comer. Porque as pessoas vão numa pizzaria, você vai num rodízio de pizza, come um monte de carboidrato, enche todos os seus estoques de glicogênio, né? O glicogênio é o estoque de carboidrato dentro do músculo, né? Dentro do fígado também, que a gente também tem esse glicogênio, e a pessoa fica sem comer, e ela fala que ela está em jejum. Não, ela está sem se alimentar, é diferente do jejum. Então é muito legal você vir diminuindo esse carboidrato próximo ao momento que você vai entrar em jejum, ou então eu gosto muito, dependendo, para entrar no jejum mais rápido, para ter essa adaptação metabólica que nós comentamos agora, de aumento de mitocôndria, às vezes após um exercício, não colocar tanto carboidrato e fazer só uma proteína, alguma coisa nesse sentido para repor a questão muscular, mas não repor o glicogênio muscular, que daí ele vai entrar numa cetose, que é o que a gente busca bastante nesse jejum, é a produção de corpos cetônicos, que é a produção de energia a partir da gordura. E aí sim a gente vai estar em jejum, e aí sim a gente vai ter essas adaptações. Então, qual estado alimentado você está também vai contar nesse benefício do jejum que nós vamos ter. E uma coisa, tomar um pouco de cuidado aí é a questão de atividade física e jejum, que a gente estava comentando sobre isso. Tem gente que realmente não acredita que isso funciona. E tem gente que pratica atividade física, vamos falar, é uma atividade física intensa em jejum. E aí eu falo que é um tiro no pé, você vai perder massa muscular ao invés de estar perdendo gordura. E um outro ponto que eu também não acho muito importante. Mas tem muita gente que defende o jejum, fazer atividade física em jejum. Eu acho que vai realmente queimar. A primeira coisa é a sua gordura. É que o grande problema que hoje em dia a gente tem, né, a gente tem acesso a muito estudo, então tudo que você falar, você vai achar algum estudo para comprovar aquilo.
porém o estudo ser muito bem dirigido, né, ele é um estudo onde que é confiável, que ele não tem uns viés tão grandes, aí é o outro lado, qual é a situação que ele foi empregado. Então tem muita gente que usa o embasamento científico, mas se você for olhar uma metodologia, a metodologia é ruim. Se você for olhar, tem uma coisa nos artigos científicos que chama conflito de interesse, que é quando é patrocinado por alguém. Então às vezes o cara também, ele acaba, né, vamos falar, manipulando os resultados ali. Então, eu acho que geralmente quem defende que o jejum para fazer atividade física é uma coisa que vai aumentar rendimento, daí a gente fazer até outro podcast só sobre isso. Eu acho que falta um pouco de ciência, porque a gente sabe das vias energéticas que são utilizadas em cada exercício, em cada intensidade de exercício. Então, defender isso não está em conjunto com a ciência, né? E ficou só comer de 3 vezes horas, isso é mito, lenda, verdade, fato ou fake? É que isso aí surgiu, né? O porquê que foi criado isso, é que as pessoas, hoje em dia, elas são tão corridas que elas acabam esquecendo de comer. Então a pessoa passa várias horas sem comer, e aí quando ela vai se alimentar, ela já está estressada, está morrendo de fome. Então eu falo que ela não tem uma escolha racional, né? Ela tem uma escolha emocional, que eu falo que é um momento que a gente se assemelha mais com um animal, que a gente age instintivamente. E geralmente, a hora que você já está com fome, que você já está mais estressado, as suas escolhas, você vai acabar escolhendo alimentos com mais açúcar, alimentos com mais gordura, alimentos mais energéticos, né, que vão ter o pico da insulina, e aí isso é um problema. E para as pessoas terem a consciência de enxergarem a fome ao longo do dia, foi criada essa questão de 3 em 3 horas, mas era mais a questão para a pessoa perceber. Aí alguns vamos falar, estudiosos, alguns profissionais acharam que se você comer de 3 em 3 horas, ele aumentaria o metabolismo. Mas aí os estudos já desmentiram isso, viram que não, isso não é verdade. Comer de 3 em 3 horas não vai acelerar o metabolismo. Uma coisa que eu falo daí para os meus pacientes não é quantas horas você vai comer, né? De qual hora você vai comer no dia. Uma pergunta que você tem que sempre se fazer é se na próxima refeição, qual que é a nota da fome que você chegou na próxima refeição? Vamos pensar, tomei um café da manhã às 8, vou almoçar só 1h da tarde. Pergunta para você, cheguei a 1h da tarde, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, qual nota você daria? Se você der uma nota, cheguei ali, estou com uma nota 6, 7, não tem por que você ter comido nesse intervalo de tempo. Então não vai fazer necessário comer de 3 em 3 horas. Agora, se eu chego com uma nota 7 alto, 8 para cima, eu pulei um momento que eu tive fome, porém às vezes você está tão entretido no seu trabalho que você não percebeu, e isso vai gerar um problema, que isso aumenta estresse, isso aumenta déficit nutricional. Então esse momento era para ter comido. Então, a partir desse enredo que surgiu essa questão de 3 em 3 horas, mas não que tenha que se comer para aumentar o gasto calórico. E tem também a questão do carboidrato. O carboidrato, se você usa muito carboidrato, acaba não saciando tanto a fome e você vai ficar mais fome, mais próximo, mais rápido. Mais rápido, isso é na verdade. Isso eu falo muito para a gente ter uma ideia, né, do porquê isso. Eu gosto muito das vezes de fazer a pessoa, né, de verificar aquilo para ela entender o porquê. Se eu estou andando de carro, estou na estrada andando de carro a 150 por hora e vejo uma placa, eu preciso reduzir a 100 por hora. Vai parecer que eu estou andando super lento, mas não, estou rápido ainda. Então é mais ou menos isso que acaba acontecendo quando eu tenho uma alimentação rica somente em carboidrato. Eu tenho uma absorção muito rápida de energia, então eu jogo uma quantidade de energia muito alta no meu sangue, só que daí como resposta a gente sabe que tem todo aquele processo de liberação de insulina e tudo mais, que a gente ou vai armazenar dentro do músculo ou vai armazenar gordura, né, dificultando ainda mais o emagrecimento. Então pensa, sua glicemia, né, que é o açúcar do sangue, né, para a gente entender, ela aumentou muito e depois ela caiu. Mesmo que ela tenha caído para o normal, como ela estava num aumento muito grande, a hora que ela cai para o normal, o que o cérebro entende? Opa, está faltando comida. Opa, preciso de energia. Então você vai ter fome rápido, você vai querer comer novamente. E se a gente for fazer isso
no dia inteiro, a hora que for fechar a conta, você ingeriu mais caloria do que você gastou, né? Você volta naquele mesmo papo que a gente estava no começo. A caloria importa? Claro que importa. Então, se você não estiver gastando mais, você não vai emagrecer, você vai estar armazenando. O que a gente já falou agora, se comer à noite engorda, isso também não tem, depende também, né? Tudo é o depende. Tudo depende. Vamos pensar uma pessoa que faz atividade física. Você acha que realmente o comer à noite vai engordar? Não vai. A pessoa precisa repor aquela energia, a pessoa precisa fazer aquele reparo, então vai ser importante para ela, mas a gente tem que levar um pouco em consideração a questão do tempo de digestão e da hora que você vai dormir. Isso sim pode ter uma implicação, porque quando você está dormindo, é o momento que a gente tem os hormônios que são produzidos quando você está em jejum. Então, se eu tiver insulina nesse momento muito alta, eu não vou conseguir produzir esses hormônios. Um exemplo é o GH, que é o hormônio do crescimento, que vai ajudar nesse emagrecimento. Então, esse tempo de digestão ele também tem que ser respeitado. Então, não é que comer à noite vai engordar. Você tem que pensar qual ativo à noite eu sou, qual ativo eu não sou, se eu sou num momento mais sedentário. Então a gente tem que mudar um pouco esse pensamento, individualizar um pouco mais essa ideia. E o sono? Vamos falar um pouco de sono agora, como a gente já falou um pouco também de sono, que ele influencia no processo de emagrecimento. Ele acaba influenciando. Aquele ponto que a gente falou, né? Se você não tem sono, se você não tem recuperação muscular, a produção de alguns hormônios, como grelina e leptina. Grelina é um hormônio que dá fome, leptina é um hormônio que dá saciedade. A gente sabe que ele fica desregulado ao longo do dia, então esse sono vai ajudar também no seu controle de apetite. A gente sabe que tem a produção de alguns hormônios, como a gente mencionou agora, o GH, que vai também ajudar nesse emagrecimento. Sem contar também na questão do cortisol, a curva do cortisol, ele é alterada se você tiver privação de sono. E tem estudo mostrando ali que a privação mais ou menos a cada hora de privação de sono, abaixo ali de 5 horas, é 1 centímetro de circunferência abdominal aumentada. Então, mais relações do que essa com o emagrecimento é difícil. Eu vejo muito, eu tenho pacientes que têm trabalhos noturnos, né? Esse trabalho noturno, você vê que esse paciente é o mais difícil, ele é o mais obeso, ele é difícil. É o mais estressado, é o mais cansado, dificuldade de perda de memória, que a gente sabe que a memória ela é gravada a partir do sono, então eu falo, né, às vezes as pessoas tendem a querer trabalhar muito e se privam do sono, então mesmo para você ter uma performance cognitiva, o sono vai ser importante. Sim, muito importante. Bom, pessoal, acho que assim o que a gente tinha que falar sobre o emagrecimento, acho que alguma consideração final para você falar sobre o emagrecimento. Acho que a gente pode fazer um breve resumo, né? Vamos fechar um pouco aqui, pensando que caloria realmente engorda. Caloria é importante, ela engorda também, né? Se ingerir mais do que você gasta. Esse é o objetivo da caloria. Tem paciente que come 4, 5 mil calorias, mas ele é um atleta, ele vai consumir isso. Por isso que a caloria aí depende de cada um, e por isso que a gente também tem aqui a calorimetria indireta, né, aqui no consultório, para a gente medir essa gasto calórico. Exatamente, a taxa metabólica basal, quanto você consome ali de proteína, de gordura e carboidrato. A gente poder personalizar esse tratamento. Paciente. Mas voltando nessa consideração, né, então a caloria é importante, porém a qualidade ela acaba sobressaindo até sobre essa caloria, se a gente for ficar preso somente a ela. Então ter uma alimentação para ajudar na saúde intestinal, né, ajudar no metabolismo vai ser muito interessante. Usar algumas estratégias para aumento de mitocôndria vão ser legais quando utilizadas adequadamente, como o jejum intermitente, como a gente acabou mencionando. Fazer a higiene do sono, então analisar como é que está esse sono seu também vai ser um ponto aí primordial para a gente ter esses resultados. A questão intestinal, então observar como é que está seu hábito intestinal, ver ali como é que estão suas fezes, se elas estão adequadas, né? Se a gente tem aquele formato, né? Vamos brincar de banana, se não tem dificuldade, não precisa fazer muita força para ir ao banheiro, isso é um sinal de um hábito intestinal saudável. Ingerir água adequada. A gente tem algumas contas, né, que seria em torno de 30 ml por quilo de peso, né, que seria isso o ideal, mais ou menos, de água.
mas eu falo muito para observar, eu falo de uma forma mais personalizada, observar a urina, ver a cor dela, ver se ela está bem clara, isso já é uma forma de a gente ver se está bem hidratada. Então, comer bastante verduras e frutas também é um ponto importantíssimo. Então, se a gente fizer esse conjunto, nós vamos ter um emagrecimento saudável, duradouro e nada de fazer aquelas coisas loucuras sozinho, sem um acompanhamento. Sim. Dietas mirabolantes da própria pessoa, da própria cabeça, achar que você está fazendo certo e realmente às vezes você está piorando, né? Então, sempre acompanhamento médico. Eu sempre falo, pessoal, eu acho que comer direito, eu acho que as pessoas hoje elas não comem certo, elas comem quantidades absurdas, né, de qualidade ruim. Então, bom, que ótimo, foi um papo muito legal, aprendi bastante hoje, muita coisa que também faltava de conhecimento aí sobre nutrição. Então, vou agradecer, Guilherme, obrigado pela sua presença, foi um papo muito rico, muito esclarecedor, cheio de insights aí para as pessoas, para o meu público e para os seus pacientes, para os meus pacientes. A gente fica muito feliz de estar aí com você trabalhando aqui com a gente na clínica. Um abraço, fico feliz. Eu que agradeço, né, essa oportunidade, mais uma vez eu agradeço e parabenizo você de estar fazendo esse canal, esse podcast aí, levando a saúde, né, gratuita para todos, é uma coisa muito importante. Então, um abraço a todos, até o próximo episódio desse podcast, então fico aguardando a todos, é isso aí, um abraço, tchau!